Olha, quem está aqui conosco, né, gentilmente, é a advogada doutora Sofia Ribeiro, que é especializada em direito civil, né? E ela está aqui para conversar um pouco conosco a respeito de uma decisão agora da Justiça Brasileira. Doutora Sofia, boa noite, muito obrigado pela gentileza. Boa noite, como vai? Prazer em conhecer. Tudo bem? Prazer é meu. Sofia, que decisão a Justiça tomou, então, em relação ao relacionamento das pessoas, né? Aos chamados casais homoafetivos? E que semelhança tem com os chamados casamentos tradicionais que existiram sempre na sociedade brasileira? Então vamos lá, por partes. Sempre existiu o casamento civil e aí depois entrou-se o novo conceito de união estável, que traziam algumas diferenças. O que chegou-se agora com essa nova decisão do STF foi que a equiparação entre a união estável e o casamento civil no que diz respeito à sucessão, ao direito do cônjuge herdeiro. Antes dessa decisão agora do STF, como funcionava? Num casamento civil, quando um dos cônjuges falecia, o cônjuge, o sobrevivente, recebia 50% da herança. E os 50% ia... dividido entre os filhos e pais, se vivos, ou então integralmente para o cônjuge sobrevivente. E na união estável, isso acontecia de uma outra forma. O cônjuge sobrevivente, o companheiro sobrevivente, repartia igualmente entre os filhos. Então, ele não ficava sem nada? Ele tinha exatamente a mesma parte que o filho. Ele não teria os 50% dele garantido, ele teria dividido entre os filhos. Só para entender, então, se tivesse 4 filhos, ele seria ficaria um quinto para cada um? 4 filhos, cada um ficaria com 25%. Tá. Entendi. E agora, com essa decisão do STJ, do STF, agora não, 50% fica para o cônjuge sobrevivente, os outros 50% são partilhados. Como se fosse o casamento civil que a gente conhece. Como se fosse o casamento civil. Então, ele dá esse direito também ao companheiro na união estável. Sei. Agora, os documentos são os mesmos, são documentos diferentes? Não, na verdade, para a união estável não é obrigatoriedade nenhum tipo de documento. Nenhum tipo de documento. Você pode optar por ele até para resguardar alguns direitos, inclusive para optar pela constância, pela forma como será realizada a união, se vai ser separação total de bens, separação parcial. Como você faz no casamento? Como no casamento. E como no casamento, se não há um pacto antinupcial, por exemplo, vai ser sempre considerado como separação parcial de bens. Ou seja, aqueles bens que foram adquiridos na constância do casamento ou da união estável serão depois partilhados em eventual separação. Agora, muitas vezes você faz algumas coisas na vida civil, não? Aí diz, você traz uma certidão de casamento. Suponha que você não tenha certidão de casamento porque a sua união é estável, como você explicou. Que documento a pessoa apresenta? Ou ela não apresenta nenhum documento e ela diz que ela tem um companheiro e que ela está numa união estável, ou ela pode sim ir até um cartório de notas e fazer um registro da união estável dela, e aí ela coloca as formas como ela quer estabelecer aquela união. Se eu tenho uma união estável, eu sou solteiro, sou casado, o que eu sou? Você pode ser considerado... A união estável, ela não altera o seu estado civil, diferente do casamento civil, que você passa a ser casado e depois divorciado ou separado. Na união estável não tem esse termo. Então, você pode ser casado, você pode ser solteiro, você pode ser viúvo, e isso não altera na união civil. Mas não é uma certa contradição? Eu acho que não. Eu acho que de reconhecer, por exemplo... O reconhecimento da união estável, ele favorece muito as pessoas que têm convivência, mas que não necessariamente têm um contrato de casamento ou, eventualmente, não convivam debaixo do mesmo teto, mas sim possuem uma união de conhecimento notório de todos, que é divulgada. Então, ela traz também benefícios e igualdade a essas pessoas que estão vivendo dessa forma. Porque se você não tem documento, você pode ter documento. Mas se a pessoa não tem documento, aí os filhos entram na justiça, a família entra na justiça e diz que não tinha união estável, coisa nenhuma, e aí? Aí você tem que provar a união estável através de fotos, através de contas bancárias, através de vizinhos. E aí existe uma série de fatores, porque a união estável ela é baseada na relação exata do que acontece no
seu dia a dia. Então, qualquer um que tenha convivência com você, que saiba como que era a sua rotina do seu companheiro, conseguirá, então, auxiliar na comprovação de que havia, de fato, uma união estável. Bom, quando a gente está falando de união estável, nós estamos falando de pessoas de sexos diferentes, de mesmo sexo? Como Não é que necessariamente. A união estável ela pode ser uma relação homoafetiva, pode ser uma relação entre um homem e uma mulher. Não há essa diferenciação hoje, não tem mais essa diferenciação, como no casamento civil. Sei. Quer dizer, os direitos estão respeitados independente? Independente da forma como se são do mesmo sexo. Agora, quando eu tenho uma união estável, eu estou formando uma família ou não? Não há necessariamente a formação de uma família. Pode ser a formação de uma família, você pode vir a ter filhos e aí também terão seus direitos resguardados, como num casamento civil, mas não necessariamente vocês tenham que morar no mesmo teto e constituir uma família e querer, almejar ter filhos. Então, é o simples desejo de estarem juntos e manterem essa união desta forma. Entendo. A tendência é a gente... Porque no passado nós tínhamos só a forma do casamento, agora temos outra, temos a união estável. Isso. Os números dizem o quê? O número de casamentos se mantém estável, diminuiu, aumentou? O número de casamento tem aumentado. Tem aumentado? Tem aumentado. Casamento? De casamento na forma civil tem aumentado, sim. Mas também tem aumentado consideravelmente o número de uniões estáveis também. O cidadão ou a cidadã pode ser casado e ao mesmo tempo ter uma união estável? Ele pode, se ele tiver separado de fato, que é o que a gente diz, apesar de não estarem divorciados no papel, foi feito um casamento civil, apesar de não estarem divorciados no papel, se eles estiverem separados de fato, pode sim montar uma nova família ou arranjar um novo companheiro e assim ter uma união estável, ainda que não há o risco de ser processado por bigamia? Bigamia não, porque você não são dois casamentos. Essa é uma questão diferente da união estável, porque você não tem essa obrigatoriedade também de comprovar que você não tem um outro casamento. É um dos requisitos que a diferencia, né? Então, para que uma pessoa que eventualmente seja casada e ainda não tenha constituído uma averbação de divórcio, ela pode sim ter uma união estável com uma outra pessoa. Gentilmente aqui conosco, a doutora Sofia Ribeiro, que é advogada, conversando um pouco conosco, então, a respeito de direito civil. Algumas dessas constatações legais, que eram feitas muitas vezes através de processo judicial, elas podem ser feitas hoje no cartório, sem grande tumulto, sem grande papelada, quer dizer, uma coisa mais rápida? O próprio casamento civil, ele pode ser dissolvido no cartório. Você pode fazer o divórcio no cartório. No cartório? Sim, desde que não tenham filhos menores de idade ou maiores de idade incapazes e desde que seja consensual. Então, se tiver filhos menores de idade ou maiores de idade incapazes, vai ter que ter a participação do Ministério Público, então por isso tem que ser na esfera judicial e não dá para fazer extrajudicial através de um cartório. Mas não tendo esses impedimentos, pode sim. A mesma coisa vale para a união estável. Se você optou por formalizar a sua união estável através de um documento firmado em cartório, você também pode terminar a união estável no próprio cartório, desde que não tenham filhos menores de idade, nascituros e que que os dois concordem com a forma como isso será realizado. Sim. Sem ser em comum acordo, também tem que ser pela esfera judicial. Tá ótimo. Sofia, muito obrigado pela Eu que agradeço, muito obrigada. Boa noite. Obrigado. Bom, participação você viu aí da advogada, nossa convidada, a doutora Sofia Ribeiro, né? Explicando ainda sobre questões bastante interessantes e importantes para a nossa sociedade, que tem todas essas mudanças. Já já a gente volta a falar aí sobre o pessoal da Lava Jato. Não para, vamos fazer o quê? Já já.